Boa noite, amigos e amigas. Vamos gravar o nosso vídeo de hoje da nossa Escola Teológica Católica, mas antes vamos rezar, pedindo ao Divino Espírito Santo que nos ilumine para que possamos falar aquilo que o Senhor quer realmente que falemos nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedindo a intercessão de Maria Santíssima, para que ela interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, espero que todos estejam bem. Vamos continuar o nosso estudo do Catecismo da Igreja Católica, que eu vou adiantar hoje. Tá? A gente sempre faz o estudo do Catecismo na sexta-feira, mas na sexta-feira agora eu vou fazer um vídeo sobre a Assunção de Nossa Senhora, que a igreja vai celebrar no domingo, ok? A festa da Assunção de Nossa Senhora. Então, na sexta-feira, então, eu gravarei um vídeo sobre o dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu. Então, eu adiantei, então, o estudo do Catecismo, então, para hoje, ok? Nós estamos, então, na parte da Cristologia e na parte do que a igreja chama de paixão, morte e ressurreição de Jesus. Tá bom? Nós paramos aí no Catecismo da Igreja, no parágrafo 611. Hoje nós vamos continuar o 612 na página 175. Então, quem tem o Catecismo amarelinho já pode ir pegando aí na página 175, o parágrafo 612. O título é A Agonia no Getsêmani, ou seja, lá no Jardim das Oliveiras, não é? Todo mundo conhece que Jesus, antes da sua paixão, ele foi com os apóstolos ali para o Monte das Oliveiras, no Getsêmani, e ali ele começou a angustiar-se, a sentir agonia e até suar sangue. São Lucas, que era médico, ele coloca isso no evangelho dele, que a angústia de Jesus foi tão grande, que ele suou sangue. Por quê? Porque a angústia de Jesus era uma angústia espiritual. Por quê? Porque ele ia passar pela morte, né? E aquela morte terrível, para salvar o mundo. Ele estava com o peso da humanidade toda ali em cima dele. É só você ver aquele comecinho ali do filme A Paixão de Cristo, que é maravilhoso. Aquela agonia mortal de Jesus a ponto, né, de ficar prostrado ali diante de Deus, o diabo ali, né, tentando Jesus. Né? Aquele filme é maravilhoso, gente. Se você ainda não assistiu, assista. Tem gente que não gosta daquele filme, mas aquele filme é a realidade. Aquele filme, quem fez o filme foi o Mel Gibson. Ele é um católico fervoroso. Ele fez o filme baseado numa visão de uma santa, Catarina Emmerich, que ela teve uma visão da paixão de Cristo. Então, ela escreveu um livro, né, sobre a paixão de Cristo, e baseado nesse livro, dessa santa, o Mel Gibson fez esse filme. Esse filme é maravilhoso. O pessoal fala, Jesus não passou por tudo aquilo ali. Passou por muito mais. Aquilo ali foi só um pedacinho do que Jesus passou. Ele passou muito mais. Ok? Então, aquele começo ali é muito, muito impactante, né? Aquela angústia, aquela agonia de Jesus ali no Horto das Oliveiras. Não é?
Então vamos ver aí o que o catecismo fala sobre isso. O cálice da nova aliança, que nós já falamos na aula passada, não é? Jesus instituiu a Eucaristia na última ceia, que Jesus antecipou na ceia, oferecendo-se a si mesmo. Então ali Jesus próprio se oferece, por isso que na Eucaristia, né, Jesus se oferece através do pão e do vinho, ok? Isso está no Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 20. Então você pode ler lá. Então Jesus mesmo ofereceu a si mesmo. Aceita-o em seguida das mãos do Pai em sua agonia no Getsêmani. Isso está lá em Mateus 26, 42. Tornando-se obediência até a morte, diz São Paulo, né, na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 8. E ali Jesus faz aquela oração. Né, a oração, você vê que é a oração mesmo de quem está realmente angustiado mesmo. Né? Meu Pai, se for possível, que passe de mim este cálice. Mateus 26, 39. É a parte humana de Jesus. A parte humana de Jesus queria fugir daquilo ali. Não é? Claro, quem é que quer passar? Né? Quem é que gosta de ter angústia? Isso, gente, isso aí é uma grande lição para nós. Quando você estiver angustiado, quando você estiver achando que a sua vida já não tem mais sentido, se achegue a nosso Senhor, porque Ele nos entende, porque Jesus é humano. Ninguém entende a nossa dor como Jesus, porque Ele também passou por isso. A carta aos Hebreus diz que Jesus passou por tudo que nós passamos, menos o pecado. Então Ele entende a nossa dor. Por isso que Ele pode nos ajudar, nos auxiliar. Porque, gente, a gente só entende a dor do outro quando a gente passa por aquilo ali. Todos nós aqui já passamos por uma angústia, por uma dor profunda, não é verdade? Claro que a gente precisa buscar um tratamento, precisa buscar um remédio, lógico, não, a igreja não é contra isso. Agora, também a gente precisa buscar Deus. Só Deus pode nos aliviar, gente. Porque o próprio Jesus passou por isso, por angústia. E a angústia de Jesus foi muito pior do que a nossa, a ponto de Jesus suar sangue. Nunca nenhum de nós suou sangue, nem vai. Tá? Aquele médico, Pierre Barbet, que eu já coloquei o vídeo sobre o Santo Sudário aqui, naquele livro, A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião, ele explica, né, por que Jesus chegou a suar sangue. Ele, como médico, né, São Lucas era médico e ele também era médico. Então, ele começa a explicar pela ciência como é que Jesus chegou a suar sangue, porque a angústia de Jesus era uma angústia terrível, espiritual. Tá? Então foi muito pior do que as nossas angústias. Então Jesus sabe do que a gente precisa. Tá? Então a parte humana de Jesus queria fugir daquilo ali. Meu Pai, se for possível, que passe de mim este cálice. Mateus 26, 39. Exprime assim o horror que a morte representa para a sua natureza humana. Olha, então Jesus, como homem, ele queria fugir da morte. Por quê? Porque ele era humano. Tá? Mas depois nós vamos ver que a parte divina dele foi muito mais forte. Por isso que não é vamos dizer, pecado a gente ter medo da morte. Nós também temos medo da morte, porque Jesus também teve. Jesus queria fugir da morte física, humana, não é? Mas se Jesus teve que passar por ela, nós também teremos que passar. Tá? Infelizmente, né, por causa do pecado, a gente vai passar pela morte física, que é dolorosa, a morte física é dolorosa, mas o pior, o que Jesus não quer, é que a gente tenha a morte espiritual, a morte da alma. Aí que é pior. Tá? Nós não podemos sofrer é a morte da alma, que é a que separa de Deus, que nós chamamos de inferno. Ok? Com efeito, a natureza humana de Jesus, como a nossa, está destinada à vida eterna. Olha, então, nós estamos destinados para o céu, não é para essa vida. Por isso que a gente morre, né, para esta vida, mas a nossa alma é imortal, porque nós somos imortais, porque nós somos feitos para outra vida. Por isso que é um erro muito grande da gente falar que morreu, acabou. Não, morreu, morre para esta vida física, mas a nossa alma é imortal, ok? Nós temos sim uma alma imortal. Além disso, diversamente da nossa,
ela é totalmente isenta de pecado. Está falando de Jesus. Hebreus 4:15. Então, Jesus ele não teve pecado. E mesmo não tendo pecado, ele quis passar pela morte. Ok? Mas ela é, sobretudo, assumida pela própria pela pessoa divina do príncipe da vida, que é o próprio Jesus. Está lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Então, Jesus, ele quis passar, tá? Por aquilo tudo ali para nos salvar, como eu já expliquei nas aulas anteriores, ok? O vivente, olha aí, então, Apocalipse 1:18 diz que Jesus é o vivente, ou seja, aquele que vive. Ele passou pela morte, mas ele continua vivo. A morte não tem poder sobre ele, porque é Deus. Deus não pode morrer. Jesus morreu como homem, nós vamos ver, mais para frente nós vamos ver sobre a morte de Jesus, nós vamos entender isso. Jesus morreu como homem, mas Deus não pode morrer, ok? Ao aceitarem sua vontade humana, que a vontade do Pai seja feita, olha que bonito, não é? Mateus 26:42. Aceita, olha o que o catecismo está dizendo, aceita sua morte como redentora para carregar em seu próprio corpo os nossos pecados sobre o madeiro. Isso está lá na primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 24. Depois você pode ler lá. Então, Jesus fez a oferta, não é, de morrer. Ele quis morrer como homem. Para quê? Para carregar em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro. O madeiro aí é o quê? A cruz. Por isso a importância do crucifixo, que eu canso de falar aqui. A cruz não é um símbolo de derrota, é um símbolo de vitória. E é o Cristo na cruz, não é só a cruz vazia, né? Igual muita gente fala, a igreja tem que tirar Jesus da cruz e botar a cruz vazia. Não, a igreja ensina que não. A igreja, nesses 2000 anos, sempre disse que a cruz tem que ser com Jesus lá, para a gente ver o quanto Jesus morreu, passou por nós, no nosso lugar. Jesus ficou ali no meu e no seu lugar. Então não tem que botar a cruz vazia. Não. Cruz, gente, é o crucificado, é para a gente olhar para Jesus. Tá? Então não tem esse negócio, nós temos que ensinar para as nossas crianças, para os nossos filhos, jovens, né, para os nossos catequizandos, a contemplar Jesus na cruz. Os santos, gente, eles morriam com o crucifixo na mão, todos eles. Pega a vida deles que você vai ver Santa Teresinha, São Francisco de Assis e vários santos. Vê a foto aí, você pode pegar a foto dos santos aí, você vai ver com eles com o crucifixo na mão ou olhando para a cruz, com Jesus lá. Não é só a cruz vazia. Então você tem que ensinar para o seu filho, né, a contemplar Jesus crucificado. Sim, é isso mesmo. Você tem que falar para ele, olha lá, aquilo ali é o amor de Deus por mim e por você. A ponto de ele mesmo dar a sua vida por nós. Então tem que sim usar o crucifixo, pede o padre para benzer, não é um sacramental, tá? Então não tem esse negócio de botar a cruz vazia, nada disso. Hoje está com esse negócio agora, né? Isso é coisa do encardido, tá? Agora vamos tirar os crucifixos das paredes, vamos tirar os crucifixos das escolas, das casas, das ruas. Isso é o quê? Isso é paganismo. Tá? O cristianismo, o símbolo cristão é a cruz, e é com Cristo lá. Ok? E isso incomoda quem? Quem que incomoda isso? É o demônio. Pega os exorcistas aí, você vai ver eles dando testemunho, que o demônio tem pavor da cruz, do crucifixo. Tá? É um sinal sagrado. Ele morre de medo da cruz. Então, quando você manda tirar a cruz de algum lugar, você está fazendo o que o demônio quer. Então, você, católico, não caia nessa de tirar a cruz da sua casa. Eu tenho meus crucifixos aqui, ando com o meu no peito. Não faça isso, amigo. Tá? O crucifixo é um símbolo de vitória, não é um símbolo de derrota. Foi lá que Jesus venceu o demônio. Diz aí São Pedro, bem claro. Lá ele carregou os nossos pecados, né, e se fez. São Paulo chega a dizer que ele se fez maldição por amor a mim e a você. Ok? Então, esse é o parágrafo 612. O 613 vai falar da morte de Cristo,
que é o sacrifício único e definitivo. Então, gente, não tem outro sacrifício, ok? Então, o sacrifício de Jesus, ele é único e ele é definitivo. Por isso que a igreja ensina que depois de Jesus não tem salvação, a não ser porque foi o único que ofereceu a Deus um sacrifício infinito, que eu já expliquei. Tá? Nenhum homem, por mais santo que seja, pode fazer isso. Somente nosso Senhor Jesus. Ok? A morte de Cristo, é o parágrafo 613. A morte de Cristo é, ao mesmo tempo, o sacrifício pascal, por isso nós celebramos todos os anos a Páscoa, não é? Que realiza a redenção definitiva dos homens. Homens aqui, gente, é o ser humano, homens e mulheres, ok? Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, João, capítulo 8, versículo 34 a 36. Depois você pode ler lá, esses textos que eu estou colocando. Pelo Cordeiro que tira o pecado do mundo, que nós já vimos, né? João 1, 29, primeira carta de São Pedro, capítulo 1, versículo 19. E o sacrifício da nova aliança, 1 Coríntios 11, 15, que nós também já vimos na última aula, que reconduz o homem à comunhão com Deus. Êxodo, capítulo 24, versículo 8. Então, gente, o sacrifício da nova aliança, que é renovado em toda a missa, ele é o sacrifício definitivo, não haverá outro. Então, todas aquelas alianças que Deus fez lá no Antigo Testamento são alianças provisórias, esperando a aliança definitiva com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Deus não vai mais fazer aliança com o seu povo. Então, a aliança definitiva é com Cristo, que é perpetuada na Santa Missa. Eu já expliquei sobre isso, ok? E diz aí que esse sacrifício reconduz o ser humano à comunhão com Deus. O que quer dizer isso? Foi por causa do sacrifício de Cristo que nós temos acesso de novo a Deus. Eu já expliquei e vou explicar de novo. O pecado de Adão e Eva, o céu fechou para a gente ficou preso, cativo do demônio. A gente estava condenado ao inferno. Jesus veio nos abrir o céu novamente. Por isso que a igreja ensina que ninguém foi para o céu no Antigo Testamento. Todos aqueles que morriam ficavam na mansão dos mortos, porque o céu estava fechado pelo pecado. Quem abriu o céu foi Jesus. Então, quando ele foi para o céu, na sua ascensão, aí todos puderam ir para o céu com ele. Então, ninguém foi para o céu antes de Jesus, nem Elias, nem Enoque, ninguém. Aquilo é uma figura de linguagem que o autor sagrado fala para poder elogiar essas pessoas, mas ninguém foi para o céu antes de Cristo, antes da ascensão de Cristo. Então, aquele arrebatamento de Enoque, de Elias, é tudo simbólico. Tá? Assim como o nosso arrebatamento no Novo Testamento também é simbólico. Eu já expliquei sobre isso, ok? Reconciliando com ele, pelo sangue, com ele quem? Com Deus, pelo sangue derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26, 28, Levítico 16, versículos 15 a 16. Então, o sangue que Cristo derramou por todos, né, foi para a remissão dos pecados da humanidade. Porque sem sangue, diz lá o livro do Levítico, né, sem derramamento de... Desculpa, gente. Sem o derramamento de sangue, não há redenção, não há salvação. Ok? Eu quero fazer um vídeo aí, se Deus quiser, vou fazer mais para frente, sobre o poder do sangue de Cristo. Quero fazer um vídeo sobre isso para você entender, né, como esse sangue derramado por Jesus na cruz é que realmente nos trouxe a redenção, a salvação. Ok? Então, esse é o parágrafo 613. O 614 diz assim: este sacrifício de Cristo é único. Olha aí. Então, ele não se repete na missa. Não pode. Ok? Ele realiza e supera todos os sacrifícios. Aquele sacrifício lá do Antigo Testamento. Hebreus, capítulo 10, versículo 10. Ele é primeiro um dom do próprio Deus Pai. É o Pai que entrega seu Filho para reconciliar-nos consigo. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 10. Então, mesmo com dor no coração, Deus, o Pai, entrega o Filho para que, né, passe por aquele sofrimento, aquele sacrifício, para que, através do Filho, a gente pudesse se reconciliar novamente com Deus.
Então agora nós podemos chamar Deus de Pai, através de Jesus, pelo batismo. Tá? Então o batismo nos torna filhos no Filho, porque o único Filho de Deus é Cristo. Então no batismo a gente passa a ser filho no Filho, irmãos de Jesus Cristo, filhos adotivos do Pai. Porque Jesus conseguiu isso para nós na cruz, né, ao derramar o seu sangue. Então, gente, isso é maravilhoso. Isso é o que a gente chama de mistério da redenção. Tá? Então, começou lá na encarnação, toda a vida de Cristo, né, ele passou por tudo isso e vai culminar na cruz e depois com a sua ressurreição e ascensão. Então, vamos passar por tudo isso, tá? Se Deus quiser. Então, esse é o parágrafo 604. Ele fala aqui que o sacrifício de Cristo supera todos os sacrifícios. Então, aqueles sacrifícios do Antigo Testamento, para nós, já não vale mais. Aquilo era só uma prefiguração do único sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que não tem mais cabimento fazer sacrifício de animais, nem nada disso. Ok? É, ao mesmo tempo, oferenda do Filho de Deus, porque ele ofertou a sua vida, feito homem, o qual livremente, por amor, olha aí, João capítulo 15, versículo 13, oferece a sua vida. Então, Jesus ofereceu a sua vida a seu Pai pelo Espírito Santo, para reparar a nossa desobediência, a desobediência de Adão e Eva, que trouxe para nós o pecado, a morte e o inferno. Então, a desobediência de Adão e Eva foi superada pela obediência de Jesus e também de Nossa Senhora. Por isso que eu quero fazer um vídeo sobre Nossa Senhora na sexta-feira, falando sobre a Assunção de Nossa Senhora. Tá? Então, eu quero colocar um pouquinho também sobre a obediência de Maria, tá? Como a nova Eva, assim como Jesus foi o novo Adão, diz aqui o catecismo. Jesus, pela sua obediência, ele reparou a desobediência de Adão. E também nós vamos ver também que Nossa Senhora fez a mesma coisa, ok? Interessante aqui, diz que Jesus ofereceu a sua vida ao Pai pelo Espírito Santo. Por quê? Porque a Santíssima Trindade não se separa. Eu fiz um vídeo aí sobre a Santíssima Trindade também, se você quiser aprender. Então, eles não se separam. Jesus desceu como um homem, mas mesmo assim ele continuou unido ao Pai e ao Espírito Santo, ok? Depois você pode ler lá, Hebreus capítulo 9, versículo 14, ok? Então, gente, esse é o parágrafo 614. O 615 vai dizer que Jesus substitui a nossa desobediência por sua obediência. Então, o catecismo vai, mais um parágrafo, abordar sobre isso. É o contraponto entre a desobediência de Adão e a obediência de Cristo. Por isso que a Bíblia fala que Jesus é o novo Adão. Ok? Porque foi o homem que pecou. Então, Jesus teve que vir como homem para resgatar o homem. E a Virgem Maria resgatar a mulher, a nova Eva. Ok? Como pela desobediência de um só homem, Adão, todos se tornaram pecadores. Assim, pela obediência de um só, Jesus, todos se tornaram justos. Olha aí, Romanos capítulo 5, versículo 19. Tá? Então, a morte entrou no mundo por causa do pecado de Adão e Jesus nos resgatou na cruz e trouxe para nós a vida eterna, a ressurreição. Ok? Através da sua morte na cruz. Tá bom? Por sua obediência até a morte, Jesus realizou a substituição do servo sofredor, que está lá em Isaías 53, que oferece a sua vida em sacrifício expiatório. Olha aí. Então, Jesus ofereceu a sua vida em sacrifício. Por isso que ninguém matou Jesus. Ele se ofereceu. Quando carregava o pecado das multidões, que ele justifica, levando sobre si o pecado de muitos, que eu já falei. Está lá em Isaías 53, de 10 a 12. Depois você pode ler lá. Ok? Jesus prestou reparação por nossas faltas e satisfez o Pai por nossos pecados. Então, depois você pode ler lá no livro do profeta Isaías, né, tudo aquilo que Jesus fez ao ir para a cruz, como um cordeiro manso, né, imolado, ele não abriu a boca. É muito bonito, gente. Isaías 53 é maravilhoso, né?
Como é que 700 anos o profeta já havia profetizado tudo direitinho que Jesus ia sofrer e ia passar? E os judeus, mesmo assim, com o coração endurecido, eles não aceitaram Jesus. Paciência. Então, esse é o parágrafo 615. O parágrafo 616 vai dizer o quê? Na cruz, Jesus consuma o seu sacrifício. Então, agora ele vai falar da morte de Jesus na cruz. Tá bom? Parágrafo 616. É o amor até o fim, que diz lá João capítulo 13, versículo 1. Diz lá uma frase muito bonita, né? Que Jesus nos amou até o fim. Né? É por isso que eu falei na aula passada. O amor é uma decisão. Se fosse um sentimento, Jesus poderia muito bem não ter passado pela cruz. Mas Jesus decidiu amar e nos amou até o fim. Ok? Esse é o amor verdadeiro, é o amor de Deus, é o amor ágape. Não é esse amor de novela que eu falei. Ok? Que confere o valor de redenção e de reparação. Então, o amor de Cristo, ele é um amor redentor e de reparação a Deus pelos pecados da humanidade. E de satisfação ao sacrifício de Cristo, ele nos conheceu a todos e amou na oferenda de sua vida. Olha, então Jesus ofereceu a sua vida. Está lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, Efésios, capítulo 5, versículos 2 e versículo 25. São Paulo, gente, ele entendeu muito bem isso. Ele foi um perseguidor dos cristãos, mas quando ele se converteu tão profundamente, mas tão profundamente, que ele chega a dizer: para mim o viver é Cristo e o morrer para mim. Né? Para mim, eu já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Olha só. Então, entendeu o amor, até onde foi o amor de Jesus por ele. Né? E realmente ele se arrependeu da vida que ele levava e realmente ele amou a Cristo ao ponto que ele chega a dizer que eu trabalhei muito mais pelo reino de Deus por causa... ele se sentia em dívida com Jesus. Por quê? Por causa da perseguição que ele fez ao cristianismo. Então, depois que ele se converteu, ele quis, vamos dizer assim, amar Jesus até as últimas consequências. Né? Então, realmente, São Paulo foi um homem extraordinário. Né? A caridade de Cristo nos compele quando consideramos que um só morreu por todos e que, por conseguinte, todos morreram. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. Nenhum homem... Olha só, olha o que o catecismo vai dizer aqui, ó, no parágrafo 616. Então, você pode ler aí, se você tem o catecismo, você pode ler, gente, porque tudo que eu estou lendo aqui está no catecismo da nossa igreja. Olha o que diz o nosso catecismo. Nenhum homem, ainda que o mais santo, tinha condições de tomar sobre si os pecados de todos os homens. Olha aí, tá vendo? E de oferecer-se em sacrifício por todos. Então, não existe na face da terra um homem que pudesse fazer o que Jesus fez. Por que Jesus fez? Porque Jesus é ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus. Ele tem as duas naturezas. Mas um homem comum não poderia fazer isso. Tá? Então, por isso que Jesus veio, se encarnou como um homem, sem deixar de ser Deus, para, no nosso lugar, pagar diante de Deus a nossa dívida. Por isso que a gente fala no Pai Nosso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofenderam. Por quê? Porque se Deus nos perdoou, gente, quem somos nós para não perdoar? Quem somos nós? Se Jesus, que não tinha pecado, aceitou perdoar, ele falou lá, né? Perdoai porque não sabem o que faz, perdoa todo mundo. Quem é você, amigo, para não querer perdoar o seu irmão? Quem somos nós? Não é? Quando alguém... Já aconteceu disso comigo. Eu falar isso para a pessoa, quem sou eu para não te perdoar, para não te dar perdão? Tá? Isso aí, só quem pode te perdoar é Deus. Quem sou eu para querer me colocar no lugar de Deus? Quem sou eu, gente? Não, eu também tenho meus erros. Quantas vezes também eu posso errar com uma pessoa, entendeu? Mas se você teve a humildade de reconhecer o seu erro, já é uma grande coisa. Tá? E também que você tenha a graça também de perdoar. Porque se você não perdoar o seu irmão, Deus não vai te perdoar. Está lá no Pai Nosso, está na palavra de Deus. Jesus contou uma parábola
pesada sobre o homem lá que não quis perdoar o seu irmão. O chefe tinha perdoado ele uma dívida pequena, grande, quer dizer, e ele tinha uma dívida pequena lá com outro irmão, e ele não quis perdoar o irmão. Jesus foi severo com ele. Né? Eu te perdoei a tua dívida e você não perdoou o teu irmão. Então, gente, pense nisso. Assim como o amor, eu falei sobre isso. O amor é uma decisão, o perdão também é uma decisão. Isso não quer dizer que você seja obrigado a conviver com uma pessoa. Não é isso que eu estou dizendo. Se aquela pessoa faz mal para você, se aquela pessoa te machucou e você vê que não dá mais para conviver, tudo bem. Não é isso. O perdão não é isso. Não é isso que eu estou dizendo. Que você tem que esquecer, que você tem que fazer como se nada tivesse. Não é isso. Estou falando perdão. Eu te perdoo, eu não vou ter raiva de você, não vou ter mágoa de você, não vou desejar o mal para você. Que Deus te abençoe. Se você puder se reconciliar com a pessoa, beleza. Se você puder ter uma convivência harmoniosa, beleza. Mas nem sempre isso é possível. Né? Às vezes aquela pessoa faz tanto mal para a gente que a gente não consegue conviver com aquela pessoa. Mas o importante é você não desejar o mal para ela. Deseje pelo menos que ela seja feliz no caminho dela. Cumprimente, se você passar por ela, você pode até cumprimentar essa pessoa, não tem nenhum problema. Tá? Mesmo que vocês não tenham uma convivência. Ok? Mas o perdão você deve dar. Ok? Assim como Cristo nos perdoou. Então, a existência em Cristo da pessoa divina do Filho, que supera e, ao mesmo tempo, abraça todas as pessoas humanas e que o constitui cabeça de toda a humanidade, torna possível seu sacrifício redentor por todos. Então, Jesus, como cabeça, ele nos dá o exemplo. Ok? Nós pertencemos à igreja, que é o corpo de Cristo. Então, nós, como igreja, também devemos fazer como Jesus também, perdoar. Por isso que a igreja também, ela tem também o sacramento da penitência, da confissão, para perdoar aqueles filhos que estão arrependidos. Porque Jesus, que é a cabeça da humanidade, ele perdoou. Então, o corpo de Cristo, que é a igreja, e nós que somos seus membros, também temos que fazer o mesmo. E a igreja também, ela é como Jesus. Ela tem a parte humana e a parte divina. A parte humana da igreja erra. Então, todos nós, até o Papa que se confessa, você sabia disso? Uma vez, há pouco tempo agora, eu dando aula sobre o sacramento da confissão, uma aluna falou que não sabia disso. Que os padres, os bispos, até o Papa se confessa. E é verdade. Eu já vi várias vezes o Papa Francisco se confessando. Todos nós, gente, somos pecadores. Todos nós precisamos de arrependimento, do perdão de Deus. Todos nós. E a igreja, ela é humana também. Ela tem a parte humana. A parte humana e a parte divina. Entendeu? Então, isso aí é claro na Sagrada Escritura. Então, esse é o parágrafo 616. O 617 diz assim: por sua santíssima paixão, olha o que o catecismo se refere a Jesus, né? Por sua santíssima paixão, no madeiro da cruz, mereceu-nos a justificação. Ensina o Concílio de Trento. Olha aí, aquele concílio que foi para combater a reforma de Lutero, tá vendo? Sublinhando o caráter único do sacrifício de Cristo como princípio de salvação eterna. Hebreus capítulo 5, versículo 9. Por que, gente, que o Concílio de Trento ele teve que se pronunciar sobre isso? Porque o Lutero ele não aceitava a missa como sacrifício de Cristo. Por quê? Porque ele dizia que o sacrifício de Cristo era único, não podia ser repetido na missa. Só que a missa não é repetição, que eu já expliquei várias vezes aqui, eu estou cansado de explicar isso. Então, Lutero não entendeu que o sacrifício de Cristo não é repetição. Tá? É uma presentificação do único sacrifício do Cristo, que se torna presente no altar, que Jesus mandou lá, fazer isto em memória de mim. Ok? Então, por isso que o catecismo fala aí, que o único sacrifício de Cristo, não é? Como princípio de salvação eterna. E a igreja venera a cruz. Olha aí, por isso que a igreja tem a festa da exaltação da Santa Cruz, no dia 14 de setembro. Eu vou fazer um vídeo sobre isso.
Então a igreja, olha aí, venera a cruz. Então a igreja não adora um pedaço de madeira, né? Igual na Sexta-feira Santa, tem a adoração do Cristo na cruz. Não é a adoração da cruz, de um pedaço de madeira, não. É o Cristo que está ali dando a vida por nós. Ok? Então, diz aí bem claro, olha aí, por isso que eu falo que a gente tem que ouvir a igreja e não essas pessoas que ficam metendo pau na igreja. Vou repetir. Está no parágrafo 617, na página 176, se você está achando, para você não achar que eu estou falando mentira aqui. A igreja venera a cruz. Olha aí. Então a igreja não adora um pedaço de madeira. Então quem fala aí que a igreja adora um pedaço de madeira está mentindo, porque a igreja diz bem claro aqui. Ó. A igreja não adora, a igreja venera, e eu já expliquei essa questão de veneração e adoração. Veneração, adoração é latria, veneração é dulia. Não tem nada a ver uma coisa com outra, na teologia. Ok? Cantando, ó, salve, ó cruz, única esperança. Então, a igreja tem esse cântico, né? Ó, salve, ó cruz, nossa única esperança. Por quê? Porque foi ali que Jesus nos salvou. Então, a nossa única esperança foi o sacrifício de Cristo que foi derramado no madeiro da cruz, no lenho da cruz. Ok, gente? Então, tá bem claro aí, tá? Então, eu tenho certeza que você, católico, você nunca mais vai dar ouvidos a esse povo que fica falando que nós adoramos um pedaço de madeira. Não, nós veneramos por quê? Porque foi ali que Jesus nos deu a salvação. Gente, eu acho que isso está muito claro. Tá? Só não entende quem não quer. Isso aí é uma. Por isso que eu falo. Eu penso que as coisas de Deus, a gente tem. Por isso que eu peço aqui o Espírito Santo sempre para me iluminar. Porque eu penso que, inclusive, a inteligência e o entendimento são dons do Espírito Santo. Ok? Então, eu penso que isso aqui está muito claro. Só não entende quem não quer ou está de má vontade. Ok? Então, a igreja é bem séria, é bem. Transparente na sua doutrina, ok? Então, por favor, você que é cristão, você que é católico, vou falar de novo, não tire a sua cruz da sua casa, do seu estabelecimento público. Se você é católico, coloque lá o crucifixo aonde você estiver, no seu carro, né? Aonde você puder. Peça um padre para fazer a bênção, tá? Porque é um sacramental, que aquilo ali vai proteger a tua casa, inclusive, do mal. Lembrando que o demônio rapa fora quando vê a cruz. Ok? O parágrafo 618 vai dizer da nossa participação no sacrifício de Cristo. Então, qual é a nossa participação no sacrifício de Cristo? Vamos ver o que o catecismo nos ensina. A cruz é o único sacrifício de Cristo. Tá vendo? Único mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo 2:5. Olha aí, vou repetir. A cruz é o único sacrifício de Cristo. Único mediador entre Deus e os homens. Então a igreja reconhece que Jesus é o único mediador, a única ponte entre Deus e o homem. Então, a igreja não coloca nem Nossa Senhora, nem os anjos e nem os santos no lugar de Jesus. Isso é outra coisa que eu já estou cansado de explicar aqui. Não é? E, às vezes, a gente ainda tem que falar até a gente morrer, porque eu acho que as pessoas têm mal vontade de entender. A igreja não substitui Jesus por Nossa Senhora, pelos anjos e pelos santos. Não. Jesus é o único salvador, é o único mediador entre Deus e o homem. Então, o que Nossa Senhora faz, gente? O que os anjos e os santos fazem? Eles atravessam a ponte. Você já atravessou uma ponte, não já? Você não é a ponte. A ponte é de madeira, é de ferro, não é? De cimento. Você não é a ponte, mas você atravessa a ponte, não é verdade? Então, quando você atravessar uma ponte, você vai lembrar do que eu estou dizendo. Jesus é a ponte. Então, para você atravessar de um lado para o outro, você tem que passar por ela, não é verdade? Então, Jesus é a ponte que liga o homem a Deus.
Então, aquela ponte que você atravessa para você passar de uma cidade para outra, aqui em Itaperuna tem 2 pontes, do Claudão, 3, né? Tem a do Claudão, tem a do Ilha Cisne e tem ali a que vai perto do cinema ali, não é verdade? Você que é de Itaperuna aqui sabe o que eu estou falando. Então, quando você passar por uma dessas pontes, você vai lembrar do que eu estou dizendo. Cristo é a ponte que nos liga de um lugar para o outro. Para você atravessar de um lado para o outro, você precisa da ponte. Você destruir a ponte, você cai no rio. Então, se não tiver Jesus, você cai no abismo. Ok? Então, Jesus é a ponte. Então, o que a Virgem Maria faz? O que os anjos fazem? O que os santos fazem? Atravessa a ponte. Entendeu? Então, eles não são a ponte, não. O que Nossa Senhora faz é passar pela ponte. Entendeu? É simplesmente isso, meu amigo. Está muito claro, ok? Ninguém, gente, pode ocupar o lugar de Jesus. Ninguém. Ninguém. Porque Jesus é homem e é Deus. A Virgem Maria não é Deus, não é deusa, como também nos acusam. Nós nunca falamos isso. Nenhum santo, por maior santo que seja, não pode se ocupar o lugar de Cristo. E nem eles pretendem isso, nem eles querem isso, nem Nossa Senhora. Tanto que ela fala lá nas bodas de Caná, fazei tudo o que ele vos disser. Ela não fala fazer tudo o que eu disser, não. Ela aponta para Jesus, agora ela pede. Pede à mãe que o filho atende. É simplesmente isso que nós fazemos. Pedimos à mãe para que peça para o filho. Simplesmente isso. Mas quem faz o milagre é o filho, é Deus. Ok? Então, está muito claro. Mas pelo fato de que, em sua pessoa divina encarnada, então Jesus se encarnou como um homem, de certo modo uniu a si mesmo todos os homens, ok? Então Jesus agora nos uniu, por isso nós passamos a pertencer ao corpo de Cristo, como diz São Paulo, ok? Oferece a todos os homens, de uma forma que Deus conhece, a possibilidade de serem associados ao mistério pascal. Então, por isso que você pode participar, inclusive, da Santa Missa, comungar Jesus, não é verdade? Por que Jesus quis compartilhar com a gente o seu corpo e o seu sangue? Para que a gente pudesse participar do seu sacrifício redentor. Jesus, gente, não é um Deus egoísta que só quer para ele. Não, ele quer a nossa cooperação. Tá? Então, por isso. Chama seus discípulos a tomar sua cruz e segui-lo. Está lá em Mateus 16, 24. Olha aí. Então, Jesus prometeu para eles, foi isso. Toma a sua cruz e me siga. É isso que Jesus prometeu. Pois sofreu por nós, deixou-nos um exemplo, a fim de que sigamos os seus passos. Primeira carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 21. Então, por que nós somos cristãos, gente? Cristãos é ser um outro Cristo, é imitar Jesus. Por isso que a gente deve imitar Cristo, senão você não é cristão. Porque falar que é cristão, gente, é muito fácil. Eu sou cristão. Eu já falei, vou falar de novo. Eu creio em Jesus. Creio em Jesus, o diabo também acredita. Ele falou várias vezes para Jesus quando encontrou com ele. Eu sei que você é o filho de Deus. Ele falou, o diabo falou. Então, quer dizer, a gente acreditar em Deus, em Jesus, não leva ninguém para o céu, não. O que leva a gente para o céu é seguir Jesus, é diferente. Tá? Então, por isso que São Tiago vai dizer, a fé sem obras é morta. Porque é muito fácil você falar, eu tenho fé, vai ficar de braços cruzados. Isso é muito fácil, não é verdade? Por isso que a igreja não aceita a salvação só pela fé, como queria lá o seu Lutero. Né? A salvação é só pela fé. E ele queria tirar a carta de Tiago fora. Quase que ele tira. Né? Não, senhor. A fé sem obras é morta. Você não pode ficar de braços cruzados, não, achando que Deus vai fazer tudo para você. Deus já fez o máximo. Agora você tem que fazer a sua parte. Ok? Quer associar a seu sacrifício redentor aqueles mesmos que são os primeiros beneficiários dele. Mateus 10, 39, João 21, 18, 19, Colossenses 1, 24. Isto realiza-se de maneira suprema em sua mãe,
associada mais intimamente do que qualquer outro ao mistério de seu sofrimento redentor. O que o catecismo está dizendo aqui, gente? Lucas 2,35. Depois você pode ler lá. Leia depois esse texto. De Lucas, capítulo 2, versículo 35. Isso quer dizer o quê, gente? Simeão, ele profetiza sobre Nossa Senhora. Ele fala para ela, uma espada vai transpassar a sua alma. Ou seja, você vai passar também pelo sofrimento, entre aspas, né, de Cristo. Você vai cooperar com Cristo. Porque, gente, ninguém sofreu mais do que Nossa Senhora, além de Jesus, lógico. Mais uma vez eu falo, assista o filme A Paixão de Cristo. Gente, eu sofro mais com Nossa Senhora até do que com Jesus. Porque, gente, você vê uma mãe, quem é mãe aqui sabe o que eu estou falando. Ver o seu filho, igual ela viu, e ficar ali firme, aquilo ali eu não aguento. Entendeu? Você tem que segurar para realmente, você tem que ser muito forte realmente. Vendo o filho ali ser massacrado e ela não poder fazer nada. Por isso que a igreja ensina que Jesus sofreu a paixão e a Virgem Maria sofreu a compaixão. Que mãe? Qual mãe que gosta de ver um filho, né, sofrer? Igual a gente brinca, né? É o filho que enterra a mãe. E a mãe que enterra o filho? A dor é muito maior. Porque a lei da vida é essa, que o filho enterre o pai e a mãe. Mas e quando a mãe enterra o filho? O pai também, mas mais é a mãe, né? Porque a mãe, você sabe, a mãe é mais amorosa do que o pai. É da natureza da mulher. Então, gente, imagine. Você que é mãe que já perdeu um filho, você vai entender o que eu estou falando. Por isso que toda mãe, né, devia se espelhar na Virgem Maria. Até quem não for católico. Tá? Não entra na minha cabeça, tá, alguém ter raiva de Nossa Senhora, gente. Não entra na minha cabeça. É igual a questão das imagens, né? Se você não gosta de imagem, beleza, tudo bem. Né? Então, se você não quer, não gosta de nós, se você não acredita em Nossa Senhora, tudo bem, mas pelo menos um respeito, né, gente? Agora, igual esse povo faz aí, xinga Nossa Senhora, quebra as imagens de Nossa Senhora, fala, né, absurdo sobre Nossa Senhora, né? Gente, pelo amor de Deus, eu acho que isso é pior do que aquele soldado que enfiou aquela lança no coração de Jesus. Entendeu? Eu já vi gente falando que Jesus não gostava da mãe dele. Jesus não respeitava a mãe dele. Então Jesus não honrou pai e mãe. Então Jesus cometeu pecado. Olha o absurdo que eu já vi. Eu já vi gente falando isso. Jesus não considerava Maria como mãe. Que bonito, né? Então ele pecou. Porque, e o quarto mandamento de honrar pai e mãe? Então ele não amava a mãe dele. Então, se Jesus amava até o pecador, Jesus amava até quem não prestava, ele não vai amar a mãe dele? Gente, é umas coisas que a gente ouve que dá até vontade de você rir. Entendeu? Mas se você não gosta, assim, não tem amor à Nossa Senhora, mas pelo menos respeite, gente. Pelo amor de Deus, porque a gente vê cada coisa aí. Ok? Então, o catecismo diz aí que a maior expressão de sofrimento depois de Jesus foi da Virgem Maria. E isso está lá biblicamente, ó, Lucas 2,35. Tá? Então, Nossa Senhora vai sofrer realmente junto com Jesus na cruz. Fora da cruz não existe outra escada por onde subir ao céu. Interessante. Isso quem disse foi uma santa, Santa Rosa de Lima. Foi uma santa, né, que viveu, se eu não me engano, depois da Idade Média ali, se eu não me engano. Então, olha só que frase bonita dela. Fora da cruz não existe outra escada por onde subir ao céu. O que ela está dizendo? Ninguém chega no céu sem passar pelo sofrimento, sem passar pela cruz. Por isso que Jesus fala lá, tome a cada dia sua cruz e me siga. Se Jesus passou pela cruz, você também tem que passar. É isso que ela está falando. E por que ela fala aqui? Por que ela está falando da cruz aqui? Porque é aquilo que eu falei. Todos os santos amavam a cruz. O crucifixo, né? Com Jesus crucificado mesmo. Morriam abraçados com ele, ou olhando para o crucifixo. E essa santa foi uma delas.
Santa Rosa de Lima. Depois você pode ver aí a vida dela, a imagem dela, que você vai ver ela com a cruz, com o crucifixo. Ok? Todos os santos, gente, a maioria deles fizeram isso. Eram apaixonados pela cruz, pelo crucifixo. Ok? Então, esse é o parágrafo 618. O 619 é resumo, então eu vou pular, como eu sempre faço, tá? 619, 620, 21, 22 e 23, todos esses parágrafos são resumos, mas eu peço sempre para você ler, para você fixar, ok? Eu não leio para não ficar repetitivo, mas você deve ler, você que está estudando junto comigo, você deve ler em casa os textos bíblicos que eu coloco aqui, que eu não tenho tempo de ler aqui. Então, você pode, depois, para aprofundar melhor, você pode ler, tá, os textos bíblicos e também o resumo que o catecismo sempre dá, ok? Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre Jesus, mas agora nós já vamos para Jesus Cristo foi sepultado. Então, nós agora vamos aprofundar, né? Nós aqui aprofundamos até a parte da cruz, né? Que Jesus morreu na cruz por nós. Agora, na próxima aula, nós vamos estudar sobre Jesus Cristo que foi sepultado. Então, assim como, né, todos nós, depois que morremos também, somos sepultados, Jesus, seu corpo também foi sepultado. Então, nós vamos explicar um pouquinho sobre isso. Tá? Eu quero explicar um pouquinho sobre esse negócio de sepultamento, cremação. Tem gente que tem muita dúvida sobre isso. Posso sepultar? Posso cremar? Então, nós vamos explicar isso, se Deus quiser. Tá bom? Na próxima aula. Então, no parágrafo 624 que a gente parou. Tá bom, gente? Então, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Tá bom? Peço a vocês, continuem se inscrevendo no nosso canal. Peço aí a inscrição de vocês, os comentários. Tá bom? E, se Deus quiser, nós voltaremos, então, nas nossas próximas aulas para estudar mais um pouquinho sobre a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.